Ciúme entre irmãos. Como lidar com isso? Uma mãe me perguntou no privado: Renata, o que eu faço? Porque aqui em casa é tão comum meus filhos brigarem e às vezes eu quero dar razão para um, depois eu quero dar razão para o outro e parece que em vez de ajudar eu só pioro, né? Até respondi para ela no privado que às vezes a gente tem que prestar um pouco atenção em como a gente dá essas razões, assim, né? Mas enfim, resolvi gravar um vídeo porque eu acho que é bem interessante esse ponto e a gente tem que prestar muita atenção pelo seguinte. O ciúme entre os irmãos, ele só acontece porque nós, adultos, acabamos propiciando esse ciúme. Seja através de comparações, né? É muito comum nas famílias assim: ah, fulaninho, tu não fez isso, ó, teu irmão já fez, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou, ah, fulano, tu tirou essa nota, teu irmão em matemática era muito melhor que tu, ou tua irmã não sei o que, né? Esse tipo de comparação acaba criando uma raiva dentro das crianças e dos adolescentes, porque faz com que eles se sintam menosprezados enquanto pessoas que eles são, porque vão pensar assim, cada filho é diferente um do outro, né, gente? Um filho é melhor em matemática, outro é melhor em português. Um é melhor nos esportes, outro é melhor nos estudos. Um joga bem play ou videogame qualquer, outro é melhor, sei lá, em outras coisas, línguas, enfim. E aí a gente tem que parar para pensar que eles não têm que ser como a gente está comparando ou nos parâmetros que a gente está colocando. Eles têm que ser do jeitinho que eles são, né? E eles são especiais do jeito que eles são. E nós, enquanto pais, temos que possibilitar que eles se desenvolvam cada vez mais dentro do seu jeito próprio de ser. Claro que a gente tem que incentivar, a gente tem que, né, fazer com que eles se desenvolvam, a gente tem que fazer com que eles estudem mais, eles tentem fazer as coisas, né, por eles próprios, mas a gente também tem que valorizar o jeito que eles têm, né, as habilidades e as não habilidades de cada um, ao invés de ficar comparando, porque a comparação faz com que a raiva entre os irmãos cresça cada vez mais. Uma outra questão que foi o que eu conversei com essa mãe no privado é uma segunda questão, então, é a questão de a gente cuidar quando a gente interfere numa briga. Gente, sob hipótese nenhuma, irmãos podem se bater. Aí já é um ponto pacífico, certo? Mas às vezes eles começam a brigar e se alfinetar, e um fala do outro, outro fala do um, e a gente tem que parar para pensar que nem sempre a gente pega a briga do início. É muito comum nós adultos estarmos fazendo outras coisas, fazendo janta, arrumando alguma coisa, enfim, fazendo outras coisas, e a gente não percebe quem começou de verdade a briga. A gente só pega um recorte da briga e a gente acaba tomando atitudes impensadas em cima daquele recorte, entende? E muitas vezes a briga começou muito antes. E às vezes ela até se estende e a gente nem tá percebendo. Então a gente tem que tomar o cuidado para não ser incisivo com um objetivo louvável, né, gente, que é de toda mãe, de todo pai, de parar a briga, mas às vezes a gente coloca mais lenha na fogueira, que é dando razão para quem nem tinha razão. E aí isso costuma gerar mais raiva entre os irmãos e cada vez mais eles vão brigar mais, né? Então, uma dica. Primeiro, cuidar na interferência das brigas. Quando brigam, os dois estão errados. As pessoas, quando brigam, perdem as suas razões primárias. Então, a gente já tem que ensinar para eles que a briga já faz com que eles saiam perdendo. Segunda coisa, a gente tem que evitar de pegar o recorte e dar razão para um sem saber o que o outro fez antes. Terceira coisa, a gente tem que evitar de comparar um filho com o outro. Cada um tem o seu jeito, a sua habilidade e as suas não habilidades. E tá tudo bem, cada um tem o seu jeitinho especial. E última coisa, gente, sob hipótese nenhuma, os filhos podem brigar se batendo. A forma certa de interferir numa briga de filhos é acabar com a briga independente de quem começou e quem terminou. Porque a partir do momento que os dois partem para a ignorância, os dois perderam a razão. E é isso que a gente tem que ensinar para eles. Que eles têm que aprender a se defender na vida? Claro que tem. Mas que
quando parte para a ignorância, a gente perde toda a nossa razão primária, primordial, porque a gente meteu os pés pelas mãos e não conseguiu manter a nossa coerência de pensamento. Esse é o grande ensinamento que a gente tem que passar para eles. Beleza? Fica a dica.